Lei Emergencial Aldir Blanc, Edital Retomada Cultural RJ. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apresentam Beethoven faz 250. Realização Coletivo EMA. Olá, eu sou Emily Krieger e esse é o primeiro episódio do podcast do projeto Beethoven faz 250. Com certeza, mas assim, sem dúvida nenhuma, quando se fala de música clássica ou quando sopram qualquer assunto relacionado à música que esteja ali perigando no final do século XVIII, certamente um dos nomes de personalidades e influencers que te passam pela cabeça e que viveram nesse período é... Beethoven, claro. Pensando melhor, não que seja muito comum a gente conversar, sei lá, numa mesa de bar sobre música do século XVIII. Isso foi apenas uma hipótese, assim, um sopro de esperança na humanidade conversar sobre esse tipo de coisa. Brincadeiras à parte, é até interessante falar sobre isso porque provavelmente Beethoven morreu sem imaginar que 250 anos após seu nascimento estaríamos aqui falando sobre ele e ainda o chamando de influencer, né? Melhor que isso, não apenas falando, mas respirando Beethoven. Eu acredito piamente que somos todos gerações pós-Beethoven, marcadas pela sua arte. Sim, porque ele é, nada menos, que um dos maiores compositores e gênios que já passaram na Terra. Que é redonda, tá, gente? Diga-se de passagem. Eu tô falando isso porque, infelizmente, diversos artistas que a gente estuda, lê, ouve e consome hoje em dia nem sequer surfou na onda do sucesso e foram apenas reconhecidos após a sua morte. Não foi nem de perto o caso do Beethoven, tá, gente? Pra deixar bem claro. Inclusive, ele foi um dos primeiros compositores a viver integralmente de suas obras e produções musicais, financiadas por alguns políticos da época, o que era bem de costume. Dizem até que Beethoven tinha mesmo essa pegada comercial no seu trabalho e a gente consegue realmente ver de forma clara que ele tinha mesmo uma visão de mercado focada na posteridade, porque suas obras são ainda consideradas as mais ouvidas até hoje dentro do nicho da música clássica. Uma hora depois... Ai, Emily, mas eu nunca nem ouvi falar desse cara. 2 horas depois... Ai, mas a música dele nem nunca atravessou meu dia a dia. 2000 anos depois... Gente, bate o quê? Repete. Antes de contar um pouco sobre a história do Beethoven, senta aí que eu vou contar alguns momentos que ele certamente já passou pela sua vida. É claro. Falando de cultura pop, vamos diretamente para o filme Laranja Mecânica do Kubrick, lançado em 72. O personagem Alex tem a Nona Sinfonia eleita como uma das suas favoritas, lembra? To give it the perfect ending was a bit of the old Ludwig van. Vamos falar de Beatles agora, a música Because. Você sabia que essa música foi inspirada na Sonata ao Luar? A história é o seguinte, gente, Yoko Ono, que estudou piano clássico quando era nova, estava tocando lá de boa a música quando o John Lennon escutou. Aí, o John então pediu para sua mulher tocar os acordes invertidos. E aí ficou mó barato, eles refizeram alguns ajustes harmônicos e aí compuseram a música. Outra artista que já fez música também inspirada em Sonata ao Luar foi quem? Alicia Keys, em Harlem Nocturne, que abre o álbum The Diary of Alicia Keys. Embalos de sábado à noite, quem lembra? Meu Deus, quando o personagem do John Travolta entra naquela discoteca ao som da Quinta Sinfonia do Beethoven, mixada, meu Deus, ícone do cinema. Essa cena é incrível. What are you talking about, man? The Pope don't got no ass. That's why he's the Pope. Then shape up, you assholes. Who the faces?
All right? Gente, e não tô brincando, é sério, Beethoven já foi até peça fundamental em propaganda de Presto Barba. Tudo bem? Tudo bem, não. Tudo azul. Olha aí. Tô curtindo meu azulzinho, Presto Barba. É descartável, muito mais prático e o único com 2 lâminas da Gillette. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Presto Barba da Gillette, porque o mundo mudou. Um dos criadores do rock and roll, Chuck Berry, compôs em 59 o clássico Roll Over Beethoven. Na tradução da música, o título significa algo como "se revire na cova, Beethoven", como se Berry estivesse dizendo que a música clássica é passado, o negócio agora é rock and roll. Ousado, né? E olha, que isso é só um resumo básico de momentos que ele provavelmente já deu ar de sua graça em algum momento da sua vida, caro ouvinte. Para quem não conhece a história do compositor, ele nasceu na Alemanha no dia 17 de dezembro de 1770. Isso que dizem os registros, mas alguns especialistas vivem com uma certa dúvida sobre o dia exato de seu nascimento. O avô do Beethoven, que era o cara da música mesmo, sabe? O nome dele era Ludwig. Eles não eram de família nobre, e os parentes todos tinham nomes parecidos, como Beto, Beethoven, Beethoven, Bettenhove, Beethoven. Alguns especialistas têm algumas teorias, e uma delas é que nomes tão semelhantes vieram de inspirações de uma região próxima da qual eles moravam e que tinha o nome de Beto. Apenas um dos filhos do avô do Beethoven chegou até a idade adulta, que foi o pai do Beethoven, o Johann van Beethoven. Por mais que o avô tenha incentivado o filho a tocar e a cantar, o pai do Beethoven não teve grandes avanços. E aí, o que aconteceu? O pequeno Beethoven nasceu. O pai viu que ele dava para música e com 4 anos o pequeno Beethoven já passava por métodos de ensino traumáticos dados pelo pai, com gritos, ameaças, até mesmo os castigos físicos. Bem, esses são os relatos de vizinhos fofoqueiros que ficavam só espiando, tá, gente? Não interferiam em nem nada, a verdade é essa. Na época, ser músico da corte, levar isso como profissão era muito promissor. Talvez esse seja o motivo de ninguém interferir e tal. Eu não li isso em lugar nenhum, mas é uma suposição minha. Só que o tempo foi passando e o Beethoven foi se mostrando um grande gênio na música, desde cedo. E olha a maldade, o pai não gostava desse negócio de tocar música autoral, não. Queria que Beethoven tocasse grandes composições históricas. Mal sabia ele, né? Ingênuo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Beethoven deixou a escola com apenas 11 anos e, aos 13, já ajudava no sustento da casa, trabalhando como organista, cravista, músico de orquestra e professor. Era um adolescente introspectivo, tímido e melancólico, que isso acabou levando para a vida adulta, mas isso a gente vai falar lá nos próximos episódios do podcast. Em 1784, Beethoven tornou-se amigo do jovem conde Wallenstein, que notou o talento do compositor e o enviou para Viena, na Áustria, para que ele se tornasse aluno de Mozart. O breve relacionamento entre os dois compositores, porém, é incerto e pode nem ter acontecido segundo algumas fontes. Lembrando que os dois eram crianças, tanto Mozart quanto Beethoven. Hoje seria um absurdo a gente imaginar que Mozart era professor com 9 anos de idade, 10 anos de idade, mas isso realmente acontecia na época. Em 2 semanas, Beethoven voltou para sua cidade natal devido à morte da sua mãe. Ele começou então a fazer cursos de literatura como uma forma de compensar sua falta de estudos. Deve ter sido aí que ele ficou fanático pelas ideias da Revolução Francesa, de Goethe e Johann Schiller. Essas ideias foram fundamentais na arte do Beethoven. Em 1792, Beethoven partiu definitivamente para Viena, novamente por intermédio do conde Wallenstein. Dessa vez, Ludwig havia sido aceito como aluno de Haydn, a quem chamaria de Papai Haydn. Em 1796, surgiram os primeiros sintomas de surdez e ele provavelmente não cuidou como devia. Na verdade, a história diz que ele nem sequer contou para as pessoas. Em 1802, por recomendação médica, Beethoven foi descansar na aldeia de Heiligenstadt, ali perto de Viena. Em crise, escreveu o que seria o seu documento mais famoso, o Testamento de Heiligenstadt. Trata-se de uma carta, originalmente destinada aos 2 irmãos, que nunca nem foi enviada, onde ele reflete desesperado sobre sua arte e a tragédia da surdez. A meus irmãos, Karl e Johann, para ser executado após minha morte.
Ó vós, homens, que me tendes ou me fazeis passar por irascível, louco ou misantropo, como sois injustos para comigo. Só em 1806, Beethoven revelou o problema, em uma frase anotada nos esboços do quarteto número 9. Não guardes mais o segredo de tua surdez, nem mesmo em tua arte. Em 1815, o irmão de Ludwig, Karl, morreu, deixando um filho de 8 anos para ele e a mãe da criança cuidarem. Beethoven lutou na justiça para ser seu único tutor e ganhou a causa. Beethoven passou os anos seguintes em depressão, mas ao sair dela, em 1819, deu início a um período de criação de obras-primas. As últimas sonatas para piano, as variações de Abel, a Missa Solene, a Nona Sinfonia e principalmente os últimos quartetos de cordas. Foi em plena atividade, cheio de planos para o futuro, uma 10ª sinfonia, um Requiem e outra ópera que ficou gravemente doente. Ele teve uma pneumonia, além de cirrose e infecção intestinal. Beethoven morreu no dia 26 de março de 1827. Beethoven é reconhecido como grande elemento de transição entre o classicismo e o romantismo. Pesquisadores costumam dividir a obra beethoveniana em 3 fases. A primeira inclui as obras escritas entre 1792 e 1800. A segunda fase corresponde ao período de 1800 a 1814, marcado pela surdez e pelas decepções amorosas que a gente vai falar nos próximos episódios. São características dessa fase obras como a Sinfonia Heroica e os 2 últimos concertos para piano. A última fase do Beethoven, de 1814 a 1827, ano de sua morte, seria o período das obras monumentais, a Nona Sinfonia, a Missa Solene. E os últimos quartetos de cordas. Não podemos esquecer, gente, que a Nona Sinfonia foi decretada Patrimônio Mundial pela Unesco. Um salve para o nosso homenageado Beethoven. Vou contar mais histórias para vocês no próximo episódio. Até lá!